Olá, crianças! Olá, família! Hoje eu vim aqui trazer algumas dicas para vocês de como estudar em casa. Antes, durante e depois das atividades. É muito importante que as crianças comam uma fruta. Mas por que uma fruta, Pro? A fruta, ela tem glicose. E a glicose, seja qualquer glicose do mundo, ela ativa a conexão dos neurônios e ajuda na aprendizagem. Porém, não é qualquer glicose que a gente pode comer, né? Antes de fazer uma atividade. Então, nós optamos pela fruta por ser um meio mais saudável. 2. Sabe o que também é muito legal a gente fazer antes da atividade? Praticar algum alongamento. Sabe por quê? Porque também ajuda na conexão dos neurônios. Conheço um livro que eu posso indicar para vocês. Ele chama O Rei que Perdeu o Pé e Outras Histórias Lúdicas. O livro, ele tem em PDF na internet. E vocês podem ler, é uma história bem lúdica, muito legal, são várias histórias. E depois mostra alguns alongamentos, alguns movimentos que vocês podem fazer. Um alongamento lúdico e gostoso de se fazer. Bom, agora durante a atividade. Agora é com vocês, crianças. Nós podemos deixar a nossa sala toda bagunçada na hora da atividade? Não! Durante a atividade, o nosso ambiente tem que ser um ambiente apropriado, que esteja limpo, organizado. Eu posso fazer atividade com uma mesa toda bagunçada? Não! Então, os meus materiais eles devem estar sempre ali. Atividades em casa, é muito interessante que nós tenhamos uma mesa própria para isso. Então, lá naquela mesa vai ter o quê? Os lápis de cor, a caneta, a canetinha, tudo o que a criança usa durante a sua atividade. Os lápis devem estar sempre apontados e todo o material deve estar ali, na mão da criança. Mas por quê? Porque qualquer coisa para uma criança gera uma distração. Então, é sempre interessante que esse lugar seja um lugar que não tenha barulho, que não tenha televisão ligada perto, que não tenha conversas perto. Então, um lugar bem tranquilo, bem reservado, que a criança possa fazer a atividade. Agora, uma dica para vocês, pais, que estão acompanhando as crianças. Quando a criança faz a atividade e ela faz uma pergunta, ela sabe a resposta e ela não precisa da resposta. O que ela precisa é de uma supervisão. Como assim, Pro? Ela precisa que ela vai te fazer uma pergunta. E como você vai responder essa pergunta? Com outra pergunta. Então, ela te perguntou uma coisa, você responde com outra pergunta. E instigue ela a achar a resposta sozinha. Muitas vezes eles perguntam e esperam a resposta. Só que aí a gente devolve com outra pergunta. E aí eles mesmos sozinhos acham aquela resposta. Então é muito interessante que quando você for fazer atividade com o seu filho em casa, que você faça isso. Sempre responda a pergunta dele com uma pergunta. Lembrando também, o Jardim 2 ainda não sabe ler. Então, todos os enunciados devem ser lidos com muita calma, com muita cautela, leitura pausada e passo a passo. Muitas vezes nós temos um enunciado que pede 3 ou 4 coisas. Então, leia o enunciado e depois faça passo a passo com a criança. Ok? Bom, chegamos ao último passo, onde é o depois da atividade. Nossa, Pro, mas o que eu tenho que fazer depois da atividade? Depois da atividade, é muito interessante que você sente com a criança e a pergunte o que ela achou, o que ela não achou. Então, faça uma recapitulação de toda aquela atividade. Depois de listar todas essas coisas, vocês vão dividir em coisas que a criança aprendeu e coisas que a criança teve dificuldade. É importante que depois de uma atividade, você mostre para a criança que ela aprendeu, que ela é capaz, elogie ela. Isso é muito importante. As coisas que a criança sentiu dificuldade, mostre para ela que não tem problema. E
encontre jogos, atividades, via internet ou de tabuleiro mesmo, que possa auxiliá-la. É muito interessante das crianças aprenderem é através de jogos. Uma experiência própria minha, quando eu estava no primeiro ano, eu tive muita dificuldade com as letras, eu trocava as letras, e a minha professora indicou para minha mãe o dominó das letras. E a minha mãe jogou comigo o dominó das letras durante, acho que um mês, 2 meses. Todo dia depois do jantar a gente jogava. Aquilo era tão prazeroso para mim, tão prazeroso, jogar com meu pai, com a minha mãe, um dominó. E eu aprendi tão mais rápido, tão mais rápido. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. Tenham esse momento família, de jogos, de interação, que façam com que a criança aprenda e se desenvolva. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Espero que todos estejam bem e logo, logo a gente poderá se ver. Tchau!